Eu tinha acabado de entrar no escritório, foi super interessante acompanhar vocês fazendo ele. Eu me lembro que a divisão da due diligence no fim, ela privilegiou três principais áreas de análise, né? Os colaboradores desse grande banco, os fornecedores a esse banco e os clientes, sobretudo cliente pessoa jurídica. E essa organização, ela surgiu baseado nesses princípios que você comentou, mas como que vocês chegaram nesses grupos? A ideia foi conversar com o banco, entender as dores, ou eram também baseados nas experiências internacionais? Acho que é um conjunto de tudo isso que você falou, né? Como eu comentei aqui no começo da nossa conversa, a gente não tinha um padrão. Se você for fazer uma due diligence de um caso de M&A hoje, todo escritório de advocacia tem a sua planilha. Tem um manual, né? Tem um manual, tem uma planilha de documentos que esse escritório vai pedir, de entrevistas que esse escritório vai querer fazer com pessoas relevantes daquela determinada empresa, e etc. Você tem um padrão. E todas essas planilhas que esses escritórios têm são muito parecidas, muito semelhantes entre si, né? Pedem os mesmos documentos, querem conversar com as mesmas pessoas, membros do conselho, fundadores da empresa, etc. Mas nesse caso a gente não tinha isso, não tinha referência nenhuma. Então a gente falou, olha, para onde a gente vai olhar dentro desse grande banco para eventualmente identificar pontos de melhoria no tratamento de direitos humanos. E a gente pensou em áreas críticas, né? Então foram essas exatamente as áreas que você comentou que a gente acabou escolhendo. A gente resolveu olhar para a área de colaboradores desse banco, toda a equipe que trata dos colaboradores. A gente resolveu olhar para a área de contratação de fornecedores desse banco e a gente resolveu olhar também para os clientes, pessoa jurídica desse banco. Os colaboradores parece muito claro, né? Pode haver violação de direitos humanos a todo instante, quando você está falando de colaboradores. Fornecedores e clientes, pessoa jurídica, talvez não seja muito claro à primeira vista por que a gente quis olhar para essas duas áreas, mas numa segunda olhada fica claro, que é basicamente porque quando você está falando do cumprimento de direitos humanos, você não olha só para aquela empresa em si, mas você olha para toda a cadeia de fornecimento. A partir do momento que você inclui a cadeia de fornecimento na relevância da análise de direitos humanos, você tem que necessariamente olhar para os fornecedores para ver se eles não violam direitos humanos, os fornecedores que você vai contratar. E você, sendo um banco que vai financiar atividades, tem que necessariamente olhar para quais atividades você vai financiar. Então, por isso, os clientes pessoas jurídicas foram analisados também. A forma como era concedido esse crédito, a forma como os serviços eram prestados para os clientes do banco e como esses clientes eram escolhidos, né? Você vai financiar determinada atividade, outra atividade você não vai financiar eventualmente porque aquela atividade potencialmente viola direitos humanos. Então era essa a ideia. Isso veio da gente mesmo, de construir essa organização do trabalho, mas óbvio, veio também um pouco inspirado nos documentos base, nas diretrizes base que a gente considerou ali. Porque se você for olhar os princípios de direitos humanos em empresas da ONU, você vai ver lá, você percebe ao lê-los que há uma preocupação grande com colaboradores, que há uma preocupação grande com cadeia de fornecimento. Então, nossa inspiração veio justamente das nossas diretrizes e, por fim, a gente acordou essa organização com o banco também. Então, as três coisas que você falou, veio de algum lugar? Sim, veio uma inspiração das próprias diretrizes. Em segundo lugar, foi também um desenvolvimento próprio nosso, uma reflexão própria nossa com base nessas diretrizes. E terceiro, foi também um acordo que a gente fez com o próprio banco, que entendeu que essas áreas eram realmente as mais relevantes. E aí, dentro de cada uma delas, há sub-áreas, que a gente teve que escolher, dentre elas ou não, porque realmente era um banco muito grande, com dezenas de milhares de colaboradores e dezenas de áreas diferentes.